vamos falar então o que pode acontecer com a Zona Franca de Manaus. Estão dizendo aí que é exagero dos parlamentares da bancada federal. Explique para a gente em detalhes o que vai acontecer. Ronaldo, eu queria que fosse exagero. Eu falo para você, francamente, eu queria que fosse exagero. E que aqueles que têm um discurso simples, que durante 50 anos não se procurou uma alternativa econômica para o estado do Amazonas e para a cidade de Manaus principalmente. Qual seria? Eu sempre pergunto bem assim, eu sempre fui uma pessoa de ouvir muito opiniões das pessoas. Qual seria uma alternativa para a cidade de Manaus? Vamos para o turismo, Ronaldo. O faturamento, para quem está nos ouvindo nesse momento, o faturamento da Zona Franca de Manaus, o ano passado, em época de pandemia, nós, até outubro do ano passado, o faturamento da Zona Franca tinha sido mais de 130 bilhões de reais. O faturamento do turismo do Brasil todo não é 100 bilhões de reais, para você ter uma ideia. A Zona Franca de Manaus fatura mais que o turismo do Brasil todo. Quando se fala em turismo, não, tem que investir no turismo. Eu estou dando aqui uma relação. E é impossível você gerar um número de empregos que se gera a Zona Franca de Manaus com uma alternativa. Qual seria a alternativa econômica para Manaus para gerar 100 mil empregos indiretos e mais de 400 mil empregos, 100 mil empregos diretos e mais de 400 mil empregos indiretos? Não tem. Tanto é que o Paulo Guedes, quando eu tive uma discussão com ele há um mês atrás, e ele disse, não, nós vamos vender crédito de carbono, nós temos não sei quantos bilhões. Ronaldo, crédito de carbono é papel, não se gera emprego. A questão nossa não é, o dinheiro, nós vamos repor, o Estado arrecada por mês. Não tem como repor emprego sem uma atividade econômica. E aí, muita gente aí, para defender esse decreto do presidente Bolsonaro, fica, não, os políticos não criaram alternativa. Eu pergunto qual é a alternativa para Manaus. Turismo não vai faturar. Se o Brasil todo não fatura 100 bilhões, como é que o turismo em Manaus, só Manaus, vai faturar 131 bilhões por ano? Não vai faturar. Nós não temos alternativa para uma cidade que na década de 70 tinha em torno de 200 mil habitantes e que hoje tem mais de 2 milhões e 200 mil habitantes, que dependem todos. A sua rádio, as outras rádios, as televisões de Manaus. A economia gira em toda a Zona Franca, direta ou indiretamente. Numa live daquelas do presidente, que ele faz às quintas-feiras, que ele falou o seu nome e do senador Eduardo Braga, dizendo o seguinte, olha, Omar, senador Braga, o que seria o Amazonas sem a Zona Franca? Dando assim uma indireta em vocês dois que integraram a CPI da pandemia. Essa escalada de ações contra a Zona Franca de Manaus é um ato de vingança do presidente? Eu quero não crer. Se ele quiser se vingar, se vinga de mim. Se vinga do Eduardo. Não de 4 milhões de brasileiros que vivem no Amazonas. Não dos trabalhadores do Amazonas. Então, essa abertura não é só contra a Zona Franca. O que me deixa pasmo é que não vai chegar ao consumidor. Bem, há 2 meses atrás, o presidente baixou esse decreto, correto, Ronaldo? Tem 2, 3 meses, né? Já vai chegar em 3 meses. Quem está comprando carro, o preço do carro baixou em alguma... nem carro, aqui? Nem motocicleta, nem geladeira, nem fogão, ar-condicionado, nada mudou. Essa redução de 20 milhões que o presidente, 20 bilhões que ele fala que vai reduzir na carga tributária brasileira, vai aumentar o lucro dos empresários em 20 bilhões de reais. É isso que vai acontecer. É lógico, mas ele, em compensação, nos dá um tiro aqui e nos fere de morte.